Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai direto para meu amigo Roberto, que trabalhou lá na Exposend, um grande amigo que, por sinal, ele foi quem entrou em contato comigo, né? Querendo entender toda essa bagunça, que realmente a gente pode analisar assim, essa bagunça que é a Série A, devido à mistura de muitos calendários, de muitos jogos ao mesmo tempo. E também eu quero dedicar esse vídeo, pessoal, a uma. Eu sempre falei aqui que eu ia tratar sempre de algum outro assunto que não fosse futebol, né? E eu vou tocar nesse assunto. Eu vou tocar mais lá na frente, que é as quadrilhas aqui em Pernambuco. Certo? Esse vídeo também é para todas as quadrilhas, em comemoração a todas as quadrilhas aqui de Pernambuco. E também, gente, quero comentar com vocês, o ouvinte também pediu, para que eu comentasse sobre a minha opinião sobre a vinda de Daniel Paulista para o esporte. Bem, a minha opinião é o seguinte: eu acho que o esporte acertou em trazer Daniel Paulista para vir treinar o esporte nesse momento complicado que o esporte está. Por quê? Todos falam, né? Lógico que não é 100%, mas todos falam, a boa maioria falam, tanto torcedor do esporte como torcedor do Santa Cruz, que o esporte é o primeiro a desclassificar da Série A, né? É o primeiro rebaixado já. Aí, e olha que nós ainda estamos na 11ª rodada. A minha opinião sobre isso é dizer o seguinte: se o esporte continuasse com o Mané que estava, que era o Antônio Oliveira, né? Eu chamava ele de Mané, Pepa, entregador de camisa. O esporte sim estaria rebaixado. O esporte não conseguiria manter-se na Série A. Bem, com a troca de treinador, e agora sim, agora o esporte tem um treinador de futebol. Esse cara não é entregador de camisa, esse cara não é um Mané. Esse cara é um treinador de futebol. Daniel Paulista é um treinador de futebol. E além de ser treinador de futebol, Daniel Paulista é um cara que gosta do esporte. Como Everton Felipe gosta do esporte, como Daniel Souza, Diego Souza gosta do esporte, como André Felipe, né? Que a turma chama de André Balada, gosta do esporte. Então, eu acho que foi um grande acerto do esporte em trazer ele. Eu leio muito as redes sociais, vejo muita coisa, né? Eu vejo muita coisa no YouTube. E tem as viúvas de Sosso querendo que a diretoria, vamos falar assim, né? Em particular o Yuri Romão, trouxesse Sosso. Sosso, vocês viram, foi aquela desgraça. Olha, num período. Guto é um treinador de futebol, mas não deu certo no esporte. Guto, né? Não deu certo no esporte. Aí vieram as apostas: Sosso, Pepa e Antônio Oliveira. Na minha visão, nenhum desses três é treinador de futebol. Esses caras, eles têm que aprender muito ainda. Muito, mas muito ainda. Para atender, para vocês terem ideia do que eu penso, esses caras são um Fusca na realidade de carros que a gente vive hoje. Então esses caras são uns Fusca. Tem que aprender muito, né? Para ser um treinador de futebol. Pois bem. Então, hoje o esporte tem um treinador de futebol. Eu viajei até com um determinado passageiro e ele me indagou que nada, teu time vai ser rebaixado, tal. Eu fiquei com ele, cara, tá tudo para ser rebaixado. Mas se o esporte hoje, se o esporte trouxer um treinador de futebol, a gente não é rebaixado não. Isso quem estava treinando o esporte ainda era o entregador de camisa, Pepa. Saiu Pepa, aí veio o Antônio Oliveira, enfim. Aí hoje, se você que está me ouvindo, é que eu fiz uma aposta com ele na época. Se você tiver me ouvindo, entre em contato comigo, que a aposta está válida, viu? O esporte hoje tem um treinador de futebol. Esporte e Flamengo, eu sou esporte aqui dentro. Tanto na Ilha do Retiro ou na Arena. Aqui dentro eu sou esporte. Se você quiser entrar em contato comigo, a aposta está valendo, viu? Esporte e Flamengo, eu sou esporte aqui dentro. Bem, então, o esporte acertou em trazer a Daniel Paulista. Primeiramente, por quê? Quem não conhece a história de Daniel Paulista no esporte, eu vou relembrar vocês. Os viúvos de Sosso, que trazer Sosso seria um retrógrado, atrasar tudo. Às vezes mas eu observo, sabe?
existe uma palavra na Bíblia, e também é bem lógico, nunca aponte, porque tem três dedos apontando para você, né? Fato. Só que, pelo amor de Deus, cara, você ter paciência com certos torcedores, com certos eleitores, com certos tipos de pessoas, é tomar caldeirões e caldeirões de maracujá todo dia. Porque o cara viu o trabalho que o cara fez horrível, Souza. E ainda querer que o cara venha treinar o esporte, aí é brincadeira, né? Então, Daniel Paulista, para quem não sabe, esse CT que o esporte tem aí foi oriundo da venda na época do passe de Daniel Paulista. O presidente, não o Yuri Romão, o presidente da época comprou o CT com dinheiro que rendeu de Daniel Paulista. Então, isso já é uma história. Uma outra história, que Daniel Paulista foi um dos, não estou dizendo que foi o melhor, um dos volantes que o esporte aqui teve, de garra, técnico, e cara, gente do bem. Então, o cara tem história. Eu sempre falo na minha vida, e assim para meus colegas mais chegados, quem quer ouvir, né? Você tem que ter história. Se você não tiver história, você é um vagão no mundo. Não tem história, não tem nada para contar, né? E o pior, quando o cara não tem história, ele critica quem tem. Que é a coisa mais horrível que tem. O cara não tem história e ainda critica quem tem. Por quê? Pensa ele que em alguns momentos, naquele momento, exato momento, hoje, ele está numa situação melhor, né? Por várias razões, mas não tem história. Então, Daniel Paulista tem história dentro do esporte. Ele conhece o clube. Ele sabe mais ou menos como pensam os diretores do esporte. Ele sabe mais ou menos como pensa o Iro Romão. Ele sabe como pensa o funcionário do esporte. Porque ele passou muito tempo ali no esporte. E foi uma coisa muito válida hoje no Instagram que eu vi. Carlinhos Bala, Magrão, Luciano Henrique, teve outro, Márcio, Edson Goiano, tudo felicitando o Daniel Paulista, porque isso é muito importante. Então, foram jogadas inteligentes da diretoria do esporte. Trazer um cara e quando o Iro Romão trouxe o Pepa, ele disse: vou trazer um cara para agregar. Agregar o quê? Pepa não agregou em nada. Agora sim, ele trouxe um treinador para agregar. Por quê? Todo mundo, 90%, né? Não vou dizer que é maioria, porque né, eu acho que é impossível, 100%, mas 90% gosta do Daniel Paulista. Uma prova que os jogadores já falaram por ele, né? Congratulando ele por ele ter vindo para o esporte. Então, ele é um cara do bem. Então, o cara tem história, o cara agrega, entendeu? Isso é muito importante, você agregar. Então, o esporte pensou bem, né? E uma outra coisa, a crise que vem se instalando no esporte, por culpa do seu Yuri Romão mesmo, torcida no, olha, na ilha é uma verdadeira bagunça. Diretoria não se dá com a imprensa não se dá com o torcedor não se dá com a diretoria, enfim, né? Aquele angu embolado. Então, com a vinda de Daniel Paulista, eu acredito que agora tudo normaliza. A torcida, na sua maior vez, agora sim vai acreditar que o esporte sim pode escapar do rebaixamento. E se Daniel Paulista conseguir, né, unir esse grupo, ele conseguir que. Daniel, sério mesmo, Daniel Paulista, mandar Sérgio Oliveira embora. Vai-te embora, tu não serve para nada não. Mas ele não vai fazer isso. E não é inteligente também ele fazer isso. Mas eu estou dizendo a minha opinião. Eu, Isaías, técnico do esporte. Sérgio Oliveira, vai-te embora, vai-te embora. Eu quero te ver bem longe daqui. Porque ele é um dos pivôs que separa os jogadores do esporte. E hoje os jogadores do esporte existem ali panelinhas, grupinho. E foi desde a chegada do Sérgio Oliveira. Isso aí é o que eu sei, né? Então, eu mandar mais, vamos lá que ele queira trazer, ele acomodar todo mundo como um bom administrador.
Você veja que eu, Isaías, não quer dizer que eu seja um mau administrador, não. Mas eu, primeiro ponto era colocar Sérgio Oliveira. Mas um bom administrador, eu não estou entrando em contradição. Mas um bom administrador agrega. Não quer agregar, vai embora, cara. Né? Para não atrapalhar o meu projeto. E ele foi audacioso. Com todo respeito à torcida do Remo, lá do Pará, com todo respeito à empresa do Remo, esse cara fica pé da vida, velho. Pé da vida com a saída de Daniel Paulista. Ah, esse cara é doido, troca porque o Remo tá bem. Por sinal, o Remo hoje ganhou do Operário 2-1 de virada. O Operário fez 1-0 e o Remo fez 2-1. Deu de 11 virada. Que ainda tem um dedo de Daniel Paulista. Então, aí eu quero dar um exemplo. A mesma coisa aconteceu com a saída de Lisca aqui. Lembro bem que Lisca estava no esporte. Lisca estava no esporte. Aí o Santos, na época, comprou Lisca. A torcida do esporte até hoje tem mimimi com Lisca. Que é uma besteira. Aí eu vou dizer agora porque é uma besteira. Você trabalha numa empresa. 2, 3 anos. Vamos falar 3 anos, né? Não vamos estar muito tempo, não. Você trabalha numa empresa. Ganha X salário. Chega uma outra empresa com mais credibilidade do que essa que você está trabalhando, chega para você e oferece 3x. Você ganha X nessa empresa, que também tem credibilidade, mas chega uma outra com mais credibilidade ainda. Tu ganha X, a empresa te dá 3x para tu vir trabalhar na tua empresa. Tu não vai não, é? Besteira, menino. Todo mundo vai. Todo mundo vai, embora que o coração do cara saia de lá machucado e tal, mas o cara vai embora. Eu vou dar um outro exemplo sobre. Eu vou dar um outro exemplo em cima desse exemplo que eu estou dizendo. Todo mundo vai, foi a mesma coisa de Lisca. O Santos pagou mais na época, ele foi embora e ele fez certo. Aí a torcida do esporte com seus mimimi, que olha, pense numa coisa chata, hoje é viver no Brasil. Pense numa coisa chata, hoje é viver no Nordeste. Aí o outro lado já está dizendo, vai-te embora. Não vou me embora não, parceiro, isso aqui é meu país. Quem tem que ir embora é tu que está fazendo coisa errada. Entendeu? Enfim. Aí a torcida começou com mimimi. Mas Lisca, até hoje, Lisca é manchado na Ilha do Retiro. Por conta disso, porque trocou o esporte na época pro Santos. E ele fez certo. O Santos pagou mais ao cara, pô. O Santos estava dando mais condições de trabalho que o esporte dava. E ele saiu, ele fez certo sim. Agora eu pergunto tu que trabalha. Tu ganha teu salário mínimo ou 3 salários, não me interessa. 10 mil, 50 mil. Aí chega uma empresa que oferece 100 mil reais por mês. Tu não vai não. Não, eu ganho aqui 30 mil, tô conformado. Eu amo essa empresa. Besteira, tu vai-te embora. Qualquer funcionário vai. Qualquer um. E do jeito que as coisas estão hoje, R$ 1 a mais o cara vai. Basta a empresa dizer, olha, eu vou te dar R$ 1 a mais, o cara vai embora. Aí o cara hoje quer criticar, lá não estou dizendo o pessoal do Pará, e também estou dizendo que é o torcedor do esporte, na época, com o Lisca. Fica reclamando de Lisca que saiu do esporte, foi pro Santos, e o pessoal do Pará tá reclamando porque Daniel Paulista saiu do Remo e foi pro esporte. Todo mundo ia, todo mundo faz isso, é empresa, o cara tem que ser profissional, ponto e acabou. Né? Essa questão está resolvida. E sobre outra coisa, coisa que eu disse, eu vou dar um exemplo em cima do exemplo. Há 6 anos atrás, quando eu trabalhava CLT, eu tinha um grande emprego. Grande, salário lá em cima, cesta básica, carro na minha disposição, enfim. E eu dizia para mim, quando o roubo chegar na minha frente, eu peço para sair. E foi isso que eu fiz. Eles criaram lá uma situação que era coisa de roubo, eu saí. Simplesmente assim. Então, quem tem caráter e dignidade faz isso. Ah, mas hoje tu estás passando por coisas que lá atrás não passaram. Não me interessa, interessa que é a minha dignidade, que é importante. Então, é a mesma coisa que Daniel Paulista pensou. É o meu futuro que está lá na frente. É a minha ascensão que está lá na frente. Ah, e se o esporte cair? Não importa. Ele foi atrás do sonho dele, financeiramente, e foi atrás do sonho dele. Por quê?
Eu acredito, sou eu que estou falando. Não ouvi ninguém falar sobre isso, nada. Ninguém me disse nada. Se o Sport for rebaixado, ele vai continuar no Sport. Aí sim ele vai fazer um plantel com o dedo dele para preparar o Sport para o Campeonato Pernambucano, Campeonato Nordeste 2026, Copa do Brasil 2026 e Série B 2026 para subir novamente. Então, esse é o projeto que eu acredito que Daniel Paulista pensou. E outra, estão falando muito no técnico do Mirassol, o Baunês, né? Baunês, sei lá, algo parecido com isso. Ele está sendo muito falado, badalado por ele, nesse momento, ele ter botado o Mirassol num patamar alto. Beleza. Por que estão falando o nome desse cara? Por quê? Porque ele vem ascendendo com o Mirassol. É a mesma coisa que vai acontecer com o Daniel Paulista. Basta o Daniel Paulista ganhar 2 partidas seguidas. Basta ele ganhar. Ó, eu vou explicar essa bagunça que está na Série B. Basta ele ganhar do Flamengo. Pronto, acabou. Porque vocês sabem, existe uma rivalidade muito grande de 300 anos, como diz a história, de Sport e Flamengo sobre o título de 87. Eu não vou entrar aqui na questão, porque isso é uma questão batida. Aí o cara aí fica do outro lado. Tá, vocês não foram campeão. Tá, ah, cara, vai na farmácia comprar pão. Acabou esse assunto. Então, basta ele ganhar no Flamengo. Ganhando o Flamengo, acabou, parceiro. O nome do Daniel Paulista vai lá pra cima. E se ele começa a tirar o Sport da zona de rebaixamento, acabou. O nome do Daniel Paulista subiu. Coisa que não iria subir com o Remo. Entendeu? O torcedor do Pará do Remo. Com todo, eu assisto o jogo de vocês. Eu assisti a decisão Remo e Paysandu que o Remo ganhou com o Daniel Paulista, né? Eu gosto de ver as coisas do estado de vocês. Só que a gente tem que falar o que é real, o que é real, o que é real. Não é isso? Então, basta Daniel Paulista domar esses leões, que são jogadores que estão inflamados, cada um com o seu ego, cada um querendo ser o que não é, né? Porque na realidade, eu sempre disse aqui, o plantel do Sport é um plantel bom, mas não é um pico de coisas maravilhosas. Tem muita coisa a melhorar. Como nos bastidores já estão se falando de 6 contratações. 6 o Sport vai. Só 3 é do Remo, viu? Tá para vir do Remo. Tá para vir. É oficial isso? Não. Tá para vir do Remo. Um lateral esquerdo, um centroavante e um volante. O volante não. E um meia esquerda. Quer dizer, hoje no jogo 2-1 que o Remo ganhou do Operário, o lateral esquerdo fez gol e o centroavante fez gol. Que é um tal de Sávio, o centroavante desse cara. Esse cara tá fazendo gol em quase todos os jogos do Remo. Então, tá pra vir, viu, torcedor do Remo, infelizmente, porque assim, não sei como é que vai acontecer. Não vai segurar. Eu acredito que se o Sport for para cima desses 3 jogadores, o Remo não vai conseguir segurar. Porque vai ter multa, eu acho, como teve multa com o Daniel Paulista, o Sport vai lá e paga. Que o Sport hoje está realmente numa situação bem melhor do que o Remo. Isso aí todo mundo sabe, né? Que é Série A e o dinheiro chega diferente, o patrocínio chega diferente. E agora, com a chegada do Daniel Paulista, as coisas vai subir o patamar. Então, tá para vir 3 jogadores do Remo, né? Que vai melhorar esse plantel que o Sport está. Né? Então, o Daniel Paulista, ele vai conseguir, na minha humilde opinião, ele vai conseguir domar esse plantel. E eu dou conselho a você, Daniel Paulista, se tu não conseguir dominar, bota esse Sérgio Oliveira pra fora, cara. Esse bicho aí é o Twin, é ele que tá fazendo o inferno todinho no Sport. Bota esse cara pra fora, manda esse cara viajar. Porque desde que o Pepa saiu, ele tá com esse denguinho dele. Bota esse cara pra fora, não quer jogar, vai-te embora. Né? Vai-se embora. Aí muito dizia aquele meia esquerda do Sport que foi pro Bahia. Não, se fulano sair, o Sport vai se acabar. O cara tá lá no Bahia, mal joga. E se esse Sérgio Oliveira fosse bom, esse cara não vinha pro Sport não. Então pode esse cara pra fora, enfim. Então, esse é o papel do Daniel Oliveira. Daniel Paulista. Eu acredito que ele vai sim fazer um grande trabalho na Série A no Sport. E torço por isso. Agora sim eu torço para que o Sport avance, o Sport voe, o Sport decole. Né?
Isaías chegou o Salvador do mundo. Não, não chegou um Salvador do mundo. Não chegou. Daniel Paulista está bem longe de ser o treinador top dos top da Série A. Não. Mas agora o Sport tem um treinador de futebol. Um cara que entende de tática. Um cara que sabe fazer hegemonia entre os três setores: defesa, meio de campo e ataque. Um cara que sabe fazer que o time ataque e o time defenda. Entenderam? A diferença de treinador para Mané Antônio Oliveira, entregador de camisa Pepa e doido Sosso, essa é a diferença. Agora o Sport tem um treinador. Um verdadeiro treinador. É o ideal? Eu entraria em outro debate se é o ideal, né? Porque ideal para mim é Luxemburgo. Mas parabéns, Daniel Paulista, torço por você, cara. Espero que você levante o nosso clube, o Clube Esporte Clube do Recife, fundado em 13 de maio de 1905, com voos mais altos, o cara tenha toda a sorte da vida, que você faça um belíssimo jogo, um belíssimo campeonato e tire a gente dessa sofrida zona de rebaixamento. O outro ponto que eu queria dizer ao meu ouvinte Roberto, a bagunça que é o seguinte. Isaías, qual é a rodada que o campeão da Série A está? Veja bem. A 11ª rodada, para você ter uma noção, uma base, foi a quando o Sport jogou com o Mirassol. Então aquela foi a 11ª rodada, certo? Beleza. A 12ª rodada aconteceria provavelmente hoje domingo, com Sport e Flamengo. Beleza? A 12ª. Só que esse jogo Sport e Flamengo foi adiado, por quê? Porque o Flamengo participa de outras competições internacionais. Então não poderia jogar com o Sport. Como Flamengo, Fluminense, Botafogo, enfim, são os times aí. E o jogo depois do Flamengo, que provavelmente seria hoje, o outro jogo do Sport seria contra o Juventude, dia 12 de julho. Entenderam? O Sport jogaria hoje e só jogaria depois do dia 12 de julho. Que é a parada, né? Beleza. Só que o jogo do Flamengo foi adiado, que era a 12ª rodada. Mas vai ter jogo na 12ª rodada. Vai ter jogo, ó. Vou dizer aqui a vocês. Vai ter Bragantino e Bahia na quinta-feira, 12/6. Vai ter Vitória e Cruzeiro, 12/6. Vai ter o Fortaleza e o Santos, 12/6. Grêmio e Corinthians, 12/6. E tudo na quinta-feira. Atlético Mineiro Internacional no dia 12/6. São Paulo e Vasco, 12/6. Certo? Aí finalizaria a 13ª rodada. Então, Roberto, tá explicado agora, né? 11ª, Mirassol. O Sport jogou e perdeu. 12ª seria com o Flamengo. Hoje, domingo, foi adiado. Aí, depois de hoje, o Sport só ia jogar no dia 12 de julho. Aí você pergunta, por quê? Porque aqui em Nordeste tem muito São João, né? E principalmente Pernambuco. Então seria adiado esses jogos. Então o Sport tem esse tempo todinho para treinar, Daniel Paulista tem esse tempo todinho para fazer com que esse time, quando voltar a jogar, que não tenho certeza, mas provavelmente pode ser contra o Flamengo, e eu sou o Sport desde menino, eu sou o Sport desde menino. Por quê? Daniel Paulista vai fazer esse time jogar. Nós temos uma rivalidade muito grande com o Flamengo. Sei que o Flamengo é um time top. O Flamengo é um time top, candidato a ser campeão. Pegou o Fortaleza, meteu 5. Enfim. Mas eu acredito no Sport e eu acredito em Daniel Paulista. Entenderam? Aí, quem me acompanha de muito tempo, sim, pessoal, não deixa de dar o like, compartilha isso aí com teus amigos, com teus colegas, amigos, grupos. Foram informações muito importantes. Se inscreve, né? Para quem não é inscrito, quem está aqui a primeira vez, se inscreve aí no canal, espalha aí. Vamos fazer para ver se a gente cresce mais, faz coisas maiores. Então, o Flamengo é um time top, todo mundo sabe, mas eu sou Sport e acabou. Acabou, eu sou Sport, né? O Sport, e eu acredito que o Sport vai voar. Quem me acompanha já de muito tempo vai voar, né? O Sport vai voar. Quem me acompanha de muito tempo sabe que eu também, quando criei esse canal, era para falar de algum outro assunto. Mas
na maioria das vezes eu falo mais futebol, 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 entra um pouquinho na política e sai, mas enfim. E o que eu queria falar hoje para vocês é o seguinte: quem vai brincar o São João e quem gosta, desculpa aí, gente, e quem gosta do São João e quem gosta de quadrilha, eu gosto de ver as quadrilhas tradicionais lá atrás. A Lavantua, na Ria, aquela resenha. Só que as quadrilhas de hoje não é mais essa coisa, não é. Ela é tudo mais espetáculo. Então, e eu gosto de ver tudo. Eu vejo tudo, leio muita coisa, enfim. E eu venho acompanhando as quadrilhas. Quando eu vi a quadrilha Raio de Sol, para quem não sabe, a quadrilha Raio de Sol, ela saiu oriunda de uma escolinha lá na estrada de Águas Compridas. Quem não sabe, Águas Compridas é um bairro de Olinda, né? Eu chamo de subúrbio de Olinda. Lá de onde sai, oriunda de lá. Então, aí eles foram desenvolvendo, desenvolvendo. Então esse ano, os caras estão com figurino, que eu queria que vocês depois fossem olhar, fora do comum. É lindo o figurino deles, lindo, lindo, lindo. E a apresentação dele, top, 10. Tá uma coisa linda, quem gosta de espetáculo, para se ver. E eu vi também uma outra, eu vi várias, tá? Vi várias. Para vocês terem uma ideia, teve um campeonato ontem em Catende. Quem ganhou foi a Lumiar. Parabéns. Realmente não foram todas as quadrilhas de Recife, mas das que foram, a Lumiar mereceu. Para vocês verem que eu tô por dentro. Então, eu vi Dona Matuta. A Dona Matuta, que é de São Martin, ela tá com um enredo. Ela tá com uma história maravilhosa. O figurino da Raio de Sol é melhor. Mas o figurino da Dona Matuta, para o enredo que eles estão desenvolvendo, tá show. Show. Só você precisa ver, vendo que eu não quero me alongar. Você precisa ver, tá show. Enredo com figurino. 10. O que na minha visão, o que tá pesando, o que pesou é que eles estão se apresentando lá na Faculdade de Medicina de Olinda, lá na faixa. O que pesou é a arrumação, entenderam? É assim, é um grupo de pessoas profissionais, bons, mas que não segue o roteiro do movimento, entendeu? É o tipo do jogador que diz assim, eu já jogo bola, pra mim tá bom demais. Que não é. Quando você tá em campeonatos, você tem que seguir regras. Então, eles não estão seguindo alinhamento. Um tá assim, outro tá assim, tá entendendo? Mas o contexto geral tá show. Se eles conseguirem melhorar nesse alinhamento, eu pelo menos, eles se apresentaram na faculdade de Olinda, que eu vi, teve uma parte que saiu primeiro para outra, que era para as duas partes sair iguais. Uma parte saiu na frente, outra saiu atrás. No decorrer do show, quando se ajoelhava, demorava o outro se ajoelhar. Tá entendendo? Então, esses detalhezinhos que faz com que você não ganhe um campeonato. Que a Raio de Sol não comete esse tipo de erro. Mas o enredo, o texto da Dona Matuta tá com mais vigor, porque ela fala da fome. E quando fala da fome, das coisas, ela tem até aquela música que eu sou filho do dono, todo mundo sabe, Deus, né? Isso toca no coração das pessoas, né? E deve tocar no coração dos juízes. Então, na minha visão, o que ela tem que fazer é melhorar esse elemento. Do primeiro ao último colaborador que ela esteja dançando, eles têm que entender o seguinte, gente, nós temos que alinhar. Aqui ninguém é melhor do que ninguém, então nós temos que alinhar. O tempo todo, nós temos que alinhar. Por quê? Na minha visão, se eles continuarem do jeito que eles estão hoje, eles vão perder para Raio Sol. E eles têm tudo para ganhar tudo. Beleza? Foi um comentário rápido sobre quadrilha, mas isso aqui é de futebol. Então, Roberto, eu acho que está bem claro aí na situação do esporte. O Santa Cruz hoje perdeu do mesmo placar que ganhou aqui do Ferroviário.
Ele, aqui do Ferroviário de Fortaleza, no Arruda, o Santa Cruz ganhou de 3-1. E hoje, lá em Fortaleza, hoje domingo, lá em Fortaleza, no PV, o Santa Cruz perdeu para o Ferroviário de 3-1. O gol do Santa Cruz foi de Galhardo. O que está faltando no Santa Cruz é a zaga, é o miolo de zaga. Não sei se aqueles caras foram mal hoje, só que os gols que o Santa Cruz tomou foi ali no meio. É o volante, né? Não teve. Quem é o volante? O irmão de Galhardo. Aí, né? Toda vez que acontece isso, ó, é irmão do cara, enfim, mas entrou ali no meio da zaga, né? A bola foi no meio do zagueiro, né? E o zagueiro parece que tem 50 mil quilos nas pernas que não consegue subir. Então, se o Santa Cruz conseguir ajeitar essa zaga, o Santa Cruz vai longe. Mas ainda tá bem. Na Série D foi a primeira derrota, né? Mas, para quem quer subir, parceiro, numa Série D, tem que ter muito cuidado. Vocês lembram bem, torcedores tricolores, que esses anos que o Santa Cruz está na Série D, ele sempre fez boas campanhas. O ruim do Santa Cruz foi o mata-mata. Quando chega no mata-mata, sai. Então, das outras vezes ganhou tudo, foi mata-mata, perdeu. Dessa vez perdeu agora pro Ferroviário, talvez as coisas se invertam, né? Chega no mata-mata e o Santa Cruz consiga vencer. Então, para os tricolores, o Ferroviário hoje, lá no PV, o Santa Cruz perdeu 3-1. O Santa Cruz abriu o placar 1-0, gol de Galhardo. Com 5 minutos depois, levou o empate. Aí foi 2-1, foi 1-1, 2-1. E outra, viu? O irmão do menino do esporte que está lá, no Ferroviário, Ciel, irmão de Nildo, cara, o cara tá com 40 e poucos anos, se não faz memória, mas joga muita bola, deu muita preocupação. A zaga do Santa Cruz deu muita preocupação a Toto, lateral direito. Coitado do Toto, parecia um doido atrás dele, mas enfim. Então foi isso, né, pessoal? Boa contratação, o Sport fez com o Daniel Paulista. Comentei um pouquinho sobre a esquadrilha. Falei do jogo do Santa Cruz. Sim, outra coisa também importante, né, de a gente falar. O Retrô trouxe Wagner Love. O que falar de Wagner Love? Wagner Love é um mau centroavante? Não. Quem disser que ele é um mau centroavante está equivocado. Ele é um bom centroavante. Eu espero que Wagner Love não faça no Retrô o que ele fez no Sport. O que é que Wagner Love fez no Sport? Wagner Love fez panelinha no Sport, né? Um grande problema do Sport não subir naquele ano foi a panelinha que ele começou a fazer com alguns jogadores. E quem é torcedor do Sport está bem lembrado que ele fez aquela reunião ali, ele querendo ser o cavalo bam, mandou o torcedor ficar em casa. Quem não quiser torcer, que fique em casa. Criou-se, e todo mundo está bem lembrado disso, um grande problema muito sério, né? Mas ali foi egozinho dele, porque Daniel Souza chegou. Daniel Souza chegou, DS87, é Diego Souza, chegou, DS87 chegou, e ele ficou com ciúminho safado dele. Aí foi aquilo ali que quebrou o plantel do Sport. Só que, Wagner, eu vou te dar um conselho, cara, e um aviso. Retrô tem dono, viu? E o dono é Laércio, um tal de Laércio Guerra, que com certeza tu conhece, com certeza tu sentou na mesa para conversar com ele para vir pro clube. E tu não vai fazer no Retrô que tu fizesse no Sport, não, viu? Laércio, olha, para tu ter ideia, viu, Wagner Love? Laércio troca de técnico como se troca de roupa. Laércio foi 6 jogadores pra rua. Vai com tuas panelinhas aí pro Retrô, que tu vai sair fácil. O Retrô tem dono, Wagner Love. E o Retrô tem dono. Mas você é um grande jogador. Mas gosta da panelinha. Aí eu digo a tu. Tu não vai se dar bem não. Então valeu, pessoal. Não se inscreve. Não se esquece, se inscreve aí. Quem não é inscrito, se inscreve. Dá uma inscrição aí pra gente. Compartilha. Vai botar os teus amigos. Que esse vídeo foi show. Valeu?